Queridos amigos em todo o Brasil, é hora de avançar com o tema ação penal. Já vimos 3 blocos acerca deste tema ação penal e agora vamos para o bloco de número 4 sobre este tema. Então vamos, neste bloco de número 4, falar sobre a ação penal pública condicionada à representação. Já estudamos a ação penal pública incondicionada, vimos as características daquela espécie de ação penal e agora vamos ver a ação penal de número 2. Vamos para a ação penal pública condicionada à representação do ofendido ou do seu representante legal. Ação penal pública condicionada à representação do ofendido ou do seu representante legal. Condicionada à representação do ofendido ou do seu representante legal. É a segunda modalidade de ação penal que vamos estudar. De início, é importante definir de quem é a legitimidade para ajuizar esta ação. E a legitimidade, por se tratar de uma ação pública, é do Ministério Público, mediante representação do ofendido ou do seu representante legal. Portanto, quando falamos de ação penal pública condicionada à representação, saiba que a legitimidade para esta espécie de ação penal é do Ministério Público mediante representação do ofendido ou do seu representante legal. Ou do seu representante legal. Ao falarmos, portanto, da ação penal pública condicionada à representação, você já sabe que a legitimidade é do Ministério Público, dependendo do Ministério Público da representação do ofendido ou do representante legal. Ainda em relação à representação, é preciso que você saiba quando é que um crime se processa mediante a ação penal pública condicionada à representação. Quando haverá o processamento do crime mediante a instauração desta modalidade de ação penal? Em relação ao cabimento, a própria lei irá especificar quando um crime se processa mediante a ação penal pública condicionada à representação. A própria lei irá dizer: este crime se processa mediante representação. Logo, quanto ao cabimento desta ação penal, o cabimento ocorrerá quando a lei expressamente indicar. Quando a lei expressamente indicar. A lei vai dizer: este crime se processa mediante representação. Vamos ver alguns exemplos que estão na lei acerca de crimes que se processam mediante ação penal pública condicionada à representação. Quando estudamos o inquérito policial, já vimos alguns exemplos. Vamos relembrar esses exemplos de crimes que se processam mediante a ação penal pública condicionada à representação. Um primeiro exemplo, é o exemplo mais evidente, é o delito de estupro, que está no artigo 213 do Código Penal. O estupro está no artigo 213 e se processa mediante ação penal pública condicionada à representação, segundo a regra do artigo 25 do Código Penal. Também o delito de ameaça, que está no artigo 147 do Código Penal, é crime que se processa mediante representação. Um terceiro exemplo está no crime de furto de coisa comum. O crime de furto de coisa comum está no artigo 156 do Código Penal e se processa mediante ação penal pública condicionada à representação. Vinícius, o que é um crime de furto de coisa comum? Quando duas pessoas são coproprietárias de um bem, de uma coisa, e um dos coproprietários realiza a subtração dessa coisa para si, ele já era um dos donos, mas agora passa a ser o único dono em virtude da subtração, ele subtraindo este objeto, este bem, esta coisa, o coproprietário é a vítima do crime e este coproprietário deverá realizar a representação para que a ação penal seja instaurada. Inclusive,
Quando eu fiz a prova da Defensoria Pública em 2006, uma das assertivas de direito penal era fazendo referência ao crime de furto de coisa comum. Estava lá, no delito de furto de coisa comum, a ação penal é pública, condicionada à representação. O item estava correto e muitos candidatos erraram essa questão porque confundiram o furto de coisa comum com o furto simples que está no artigo 155. O furto simples do artigo 155 do Código Penal é de ação penal pública incondicionada. O furto de coisa comum é de ação penal pública condicionada à representação. Outro exemplo importantíssimo de crime que se processa mediante ação penal pública condicionada à representação é o delito de injúria racial. A injúria racial que está no artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal. Artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal, injúria racial se processa mediante ação penal pública condicionada à representação, questão que acabou de ser cobrada no concurso para policial legislativo da Câmara dos Deputados. A banca queria saber do candidato se ele conhecia, sabia que o crime de injúria racial era de ação penal pública condicionada à representação. No entanto, o crime de racismo, que está na Lei de Racismo, Lei 7.716 de 89, é de ação penal pública incondicionada. Não confunda. Injúria racial é de ação penal pública condicionada à representação. O racismo é de ação penal pública incondicionada. A referência à injúria racial como um crime de ação penal pública condicionada à representação está no artigo 145 do Código Penal. É no artigo 145 do CP que você vai encontrar a referência à necessidade de representação no crime de injúria racial. Vamos para mais um exemplo de crime que se processa mediante ação penal pública condicionada à representação. É o delito de lesão corporal na modalidade leve ou na modalidade culposa. Lesão corporal na modalidade leve ou culposa se processa mediante ação penal pública condicionada à representação. E isso você vai encontrar na Lei 9.099. Embora a lesão corporal esteja prevista no artigo 129 do Código Penal, não é lá no Código Penal que você encontra esta referência à ação penal pública condicionada à representação. É na Lei 9.099 de 95, lá no artigo 88 da Lei 9.099 de 95, Lei dos Juizados Especiais Criminais, que você vai encontrar a referência à lesão leve e à lesão culposa como crimes de ação penal pública condicionada à representação. Então você aprendeu o cabimento da ação penal pública condicionada à representação. Quando vamos utilizar esta espécie de ação penal? Você já sabe, a própria lei vai especificar, a própria lei vai indicar quando um crime se processa mediante ação penal pública condicionada à representação. E em relação aos princípios da ação penal pública condicionada à representação, quais são esses princípios? Você precisa saber que os princípios da ação penal pública condicionada à representação são os mesmos da ação penal pública incondicionada, com exceção do princípio da oficiosidade. São os mesmos princípios da pública incondicionada, com exceção do princípio da oficiosidade. Estudamos a ação penal pública incondicionada e vimos que o princípio da oficiosidade é aquele que indica que o Ministério Público pode oferecer a denúncia de ofício, independentemente da manifestação de vontade da vítima ou de quem quer que seja. Mas nesta modalidade de ação, você sabe que a vontade da vítima é imprescindível para a instauração da ação penal. De maneira que aqui não vige o princípio da oficiosidade. É isso que vamos anotar. Os princípios da ação penal pública condicionada à representação são os mesmos da ação penal pública incondicionada, exceto o princípio da oficiosidade. Os princípios da ação penal pública condicionada à representação são os mesmos da ação penal pública incondicionada, exceto o princípio da oficiosidade. Fácil isso? Tranquilo? Muito bem, vamos prosseguir. Você agora precisa saber qual é a natureza jurídica da representação. O que significa a representação para o processo penal? Vamos, portanto, anotar
a natureza jurídica. Natureza jurídica da representação. O que significa a representação? Qual é a sua natureza jurídica? No que tange a natureza jurídica da representação, temos que a representação constitui condição de procedibilidade. Condição de procedibilidade para a instauração da ação penal. Condição de procedibilidade para a instauração da ação penal. Sem representação, não pode haver instauração da ação penal nos crimes de ação penal pública condicionada à representação. A representação é tida pela doutrina como uma condição específica da ação. É uma condição específica para o regular exercício do direito de ação nos crimes de ação penal pública condicionada à representação. Sem representação, não há possibilidade de instauração da ação penal. E é importante que você saiba uma diferença que já vem sendo cobrada nas provas, que é a diferença entre uma condição de procedibilidade para a ação penal e uma condição de prosseguibilidade para a ação penal. O que é condição de procedibilidade e o que é condição de prosseguibilidade? Vamos colocar essa pergunta no caderno. Escreva essa pergunta, vamos ver aqui situações que estão presentes no Código de Processo Penal acerca de uma condição de procedibilidade e também condição de prosseguibilidade. Anote o seguinte, então, qual é a diferença entre uma condição de procedibilidade para a ação penal e uma condição de prosseguibilidade para a ação penal? Qual é a diferença entre uma condição de procedibilidade e uma condição de prosseguibilidade? É o que vamos anotar agora. Veja só, quando falamos de condição de procedibilidade, vamos fazer aqui um quadro comparativo. Quando falamos de condição de procedibilidade, estamos falando de uma condição para que a ação penal seja instaurada. Estamos falando de uma condição para que a ação penal seja instaurada. Isto é uma condição de procedibilidade. A instauração da ação depende de uma condição. Como exemplos, podemos mencionar a representação nos crimes de ação penal pública condicionada à representação do ofendido ou do representante legal. Ou ainda um segundo exemplo, que é a requisição do ministro da Justiça nos crimes de ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. Requisição do ministro da Justiça nos crimes de ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. A representação, portanto, ou a requisição do ministro da Justiça são condições para a instauração da ação penal. De outro lado, existe a figura da condição de prosseguibilidade para a ação penal. Vamos ver o que é uma condição de prosseguibilidade. Condição de prosseguibilidade. Prosseguibilidade. O que vai haver na condição de prosseguibilidade? Aqui existe uma condição para o prosseguimento de ação já instaurada, porém suspensa. A condição de prosseguibilidade constitui condição para o prosseguimento de ação já instaurada, porém suspensa. Porém suspensa. Condição para o prosseguimento de ação já instaurada, porém suspensa. Estamos falando de condição de prosseguibilidade. Vinícius, me dá um exemplo, então, de condição de prosseguibilidade, uma condição para que uma ação penal já instaurada, porém suspensa, possa prosseguir.
Ao falarmos de condição de prosseguibilidade, o melhor exemplo é o artigo 366 do Código de Processo Penal. O artigo 366 do CPP é o melhor exemplo de condição de prosseguibilidade. Por quê? Esse artigo 366 é um artigo famoso do CPP que você precisa ter de cabeça, memorizado. Esse artigo diz que quando o réu, citado por edital, não comparece e não constitui advogado, o juiz suspenderá o curso do processo e o curso do prazo prescricional. Pelo artigo 366, quando o réu está em local incerto e não sabido, não se sabe onde está o acusado. O juiz, então, partindo da premissa de que o acusado não sabe que a ação penal foi instaurada, vai, então, suspender o processo e o curso do prazo prescricional depois que o réu é citado por edital, não comparece e não constitui advogado. Então, inicialmente, o oficial de justiça procura o acusado, não o encontra, ninguém sabe onde está o acusado. O juiz determina a citação por edital e depois de citado por edital, se ele não comparece e não constitui advogado, o juiz parte da premissa de que ele não sabe que a ação penal foi instaurada, determina a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, porque o sujeito, ele não sabendo que a ação penal foi instaurada contra ele, não seria justo que esta ação prosseguisse sem que ele tivesse ciência da sua instauração. O juiz, então, procede à suspensão do processo. E qual é a condição de prosseguibilidade da ação? Qual é a condição para que haja prosseguibilidade, para que volte a tramitar, volte a prosseguir esta ação penal? A condição de prosseguibilidade é o aparecimento do acusado. Se o acusado aparece, se agora sabemos onde ele está, isso é motivo suficiente para dar prosseguimento à ação. E este comparecimento do acusado pode ser um comparecimento espontâneo, pode ser que alguém diga para ele que ele está respondendo à ação penal e ele então resolve comparecer, ou pode ser um comparecimento não espontâneo, porque pode ser que ele seja preso preventivamente em virtude deste processo, ou pode ser que ele seja preso em flagrante ou preventivamente em virtude de outro crime. É o que normalmente acontece. O aparecimento não espontâneo, ele sendo preso preventivamente em virtude da mesma ação penal que já está suspensa, ou sendo preso preventivamente ou em flagrante em virtude de outro crime, de outro processo criminal. É o que vai acontecer. E aí, no caso do artigo 366, o que a gente vai anotar? A condição de prosseguibilidade aqui é o aparecimento do acusado. É a condição de prosseguibilidade, neste caso do artigo 366. Existe um outro exemplo ainda mencionado pela doutrina, muito importante, exemplo que está no artigo 152 do Código de Processo Penal, que trata do incidente de insanidade mental. Quando o sujeito começa a responder a um processo criminal e está mentalmente saudável, com a sua capacidade mental perfeita, ele começa a responder ao processo criminal, mas pode ser que no curso do processo criminal ele fique mentalmente enfermo. E o 152 do CPP prevê que quando isso ocorre, quando sobrevém uma doença mental após a infração penal praticada e o sujeito já respondendo eventualmente o processo criminal, o juiz então vai suspender este processo, porque o acusado mentalmente enfermo não tem condições de se defender. O juiz então suspende o processo. É importante que em relação a esse artigo 152, o juiz suspende o processo para o acusado mentalmente enfermo, mas no artigo 152 não há suspensão da prescrição. Isso é muito importante que você anote. Então, no caso de suspensão do artigo 152, não há suspensão da prescrição. Suspende somente o processo, porque não há previsão legal aqui de suspensão do prazo prescricional. E nessa situação do artigo 152, qual seria a condição de prosseguibilidade? Qual é a condição para que a ação penal prossiga? A condição para que a ação penal prossiga
de acordo com o artigo 152 do CPP, na forma do artigo 152 do CPP, é a recuperação da saúde mental do acusado. Quando o acusado recuperar a sua saúde mental, significa que a ação está apta a prosseguir. Logo, esta é a condição de prosseguibilidade para a ação penal. Ficou fácil aí? Você já aprendeu a diferença entre uma condição de procedibilidade e uma condição de prosseguibilidade? Muito fácil. A condição de procedibilidade é condição para a instauração da ação penal. A condição de prosseguibilidade é aquela condição para o prosseguimento de ação penal já instaurada, porém suspensa. Há a necessidade de que algo ocorra para que esta ação possa prosseguir. Fácil, tranquilo, você já sabe a diferença entre uma coisa e outra. Vamos continuar falando de representação. Em relação à representação, é preciso que você saiba perante quais pessoas a representação pode ser realizada, sendo que para a representação, os legitimados, e aqui não é a legitimidade para entrar com a ação, aqui a legitimidade para realizar a representação. Os legitimados para a representação são o ofendido ou o representante legal, isto é, a própria vítima do crime, ou se a vítima for incapaz, se for menor de 18 anos, se for mentalmente enfermo, ou se não tiver condições naquele momento de realizar a representação, porque, por exemplo, está em coma, está no hospital, mas não está com suas capacidades mentais, vamos ter aí outra pessoa realizando a representação. Então nós temos o ofendido ou o representante legal realizando a representação. Veja só, esta legitimidade para a representação, ela é do ofendido ou do representante legal, segundo a própria lei. E perante quem esta representação poderá ser realizada? Perante quais pessoas poderá haver a realização da representação? Então, quando falamos em representação, esta representação poderá ser feita perante algumas pessoas. Quem são as pessoas que podem receber a representação? Quem são as pessoas que podem receber a representação? A representação pode ser feita perante o juiz, isto é, perante a autoridade judiciária. O juiz pode receber a representação. E se o juiz recebe a representação, o Código de Processo Penal prevê que o juiz poderá requisitar a instauração de inquérito policial. Logo, a representação feita ao juiz poderá ensejar a requisição de instauração de inquérito. Então, em relação ao juiz, poderá requisitar a instauração de inquérito policial. Realizada a representação perante o juiz poderá requisitar a instauração de inquérito policial. Vinícius, quando seria realizada uma representação perante o juiz? Esta representação perante o juiz é muito comum no juizado especial criminal. Na audiência de conciliação no juizado, por exemplo, a vítima pode, naquele momento, manifestar o seu desejo de representar. Nesta audiência é dada uma nova oportunidade para que a vítima possa refletir acerca de prosseguir na ação ou não. Esta representação pode ser feita, portanto, perante o juiz, por exemplo, na audiência de conciliação no juizado especial criminal. A representação também pode ser realizada perante o Ministério Público. Então, vamos colocar de azul aqui. A representação pode ser realizada perante o Ministério Público. E realizada perante o Ministério Público, a lei vai prever duas possibilidades. A lei vai prever que o Ministério Público poderá requisitar a instauração do inquérito policial. Então, pode o membro do Ministério Público requisitar à autoridade policial a instauração do inquérito, mas não só isso. Se com a representação já estiverem presentes os indícios de materialidade e autoria da infração penal,
Se os indícios de materialidade e autoria estiverem presentes já com a representação sendo realizada perante o Ministério Público, poderá o membro do Ministério Público oferecer a denúncia. Então vamos acrescentar aqui, poderá requisitar a instauração do inquérito policial ou oferecer a denúncia. E neste caso de oferecimento da denúncia, o Ministério Público oferecerá a denúncia se com a representação os indícios de materialidade e autoria da infração penal já estiverem presentes. É a regra do artigo 39, parágrafo 5º do Código de Processo Penal. Você sabe, inclusive, que o inquérito policial é um procedimento dispensável. Já aprendemos isso quando estudamos o inquérito policial. E, portanto, o Ministério Público pode oferecer a denúncia somente com base nos indícios presentes na representação, se, evidentemente, esses indícios forem suficientes para o oferecimento da denúncia. E a representação pode ser realizada ainda perante a autoridade policial. É o que normalmente acontece. As pessoas, quando são vítimas de crime, geralmente vão até uma delegacia para realizar a representação. Logo, a representação também pode ser feita perante a autoridade policial. Realizada a representação perante a autoridade policial, havendo pertinência na representação, a autoridade policial procederá à instauração de inquérito policial. Então, havendo pertinência na representação, a autoridade policial procederá à instauração de inquérito policial. E esta representação pode ser feita pela vítima ou pelo representante legal, oralmente ou por escrito. Pode ser que alguém protocole uma petição na delegacia, por exemplo, dizendo que está realizando a representação, ou pode ser que haja um mero relato oral dos fatos. Esse relato oral dos fatos já é considerado como representação. Então você sabe quem são as pessoas que podem receber a representação. E aí, para fechar, anote o seguinte no seu caderno. Para o Supremo Tribunal Federal e também para o Superior Tribunal de Justiça, a representação não exige maiores formalidades. O mero registro de ocorrência em delegacia é suficiente para constituir representação. E aí é importante o seguinte: uma pessoa, quando vai à delegacia e faz o relato oral dos fatos, registrando a ocorrência dos fatos perante a autoridade policial, já está representando, segundo o Supremo Tribunal Federal. Não há necessidade de que a autoridade policial entregue a esta pessoa um termo de representação para que ela assine dizendo que está representando. Isso é desnecessário. Por cautela, a autoridade policial muitas vezes faz isso. Isso, por exemplo, aqui no Distrito Federal é muito comum. Os delegados de polícia entregam à vítima do crime um termo de representação. E ela assina: eu, fulano de tal, quero representar contra a pessoa de Beltrano porque praticou contra mim o crime tal. Ok. Por cautela, temos lá um termo de representação. Supondo, no entanto, que este termo não tivesse sido entregue à vítima, a vítima apenas tivesse relatado oralmente este fato à autoridade, este relato oral é suficiente para a representação? Sim, entende o STF que este relato oral é suficiente para a representação. O STJ, no mesmo sentido, entende que para a representação não há a necessidade de maiores formalidades. Compreendeu? Então, para a representação não há necessidade de maiores formalidades. O mero relato oral dos fatos, o registro de ocorrência feito em sede policial é suficiente para configurar a representação, segundo o Supremo Tribunal Federal. No próximo bloco, vamos continuar com a ação penal pública condicionada à representação, tratando do prazo para a representação. Até lá!